Olá pessoal, para mais um Manhã de Franquias, episódio 10, e nesse episódio 10 eu escolhi um tema que eu gosto também de falar, que é um tema que traz bastante reflexão para nós, que é sobre a assessoria, né? O suporte que a franqueadora presta ao franqueado. Por que eu escolhi esse tema, pessoal? Porque quando nós somos procurados por franqueados que já estão operando na rede, em que já estão ali desenvolvendo as operações, né? A primeira queixa, 99%, assim, sempre, às vezes nem começam pela questão dos números e da performance. Mas, de forma muito recorrente, a primeira queixa dos franqueados quando nos procuram é: a franqueadora não me dá suporte. E essa pode ser uma situação muito simples, mas que a gente não enxerga dessa forma. Então eu quero compartilhar com vocês o que para nós é suporte, né? O que para nós é assessoria. Então vamos lá, pessoal. Por primeiro, a franqueadora é obrigada a prestar suporte e assessoria para o seu franqueado? A resposta é sim, dentro daquele conjunto de obrigações que a franqueadora se colocou. Ou seja, a franqueadora prestará o suporte e assessoria para o franqueado dentro dos limites que ela se obrigou, e não dentro daqueles limites e daquele escopo e abrangência que o franqueado acha que deveria ser. E isso é uma das maiores fontes de reclamações que nós temos. Porque muitos franqueados eles criam uma expectativa que haverá um certo suporte de nível e de frequência que a franqueadora nunca colocou aquilo em contrato em circular de oferta. Então o que é importante a gente trazer nesse problema, né? nessa reflexão? A franqueadora ela tem um conjunto de obrigações, quanto os franqueados têm um conjunto de obrigações contratuais que estão ali assinadas. E não adianta os franqueados criarem uma expectativa muito maior e além daquilo que a franqueadora se obrigou. Então isso é uma questão que a gente tem de forma muito recorrente. E o que eu queria colocar aqui para vocês não é nem jogar uma ducha de água fria nos franqueados, que nem é para isso que é essa questão, mas é para a gente refletir o seguinte: às vezes o franqueado fala, mas a franqueadora não aparece aqui, a franqueadora não me visita, a franqueadora não me... Pessoal, vamos fazer diferença, vamos fazer uma grande diferenciação entre o suporte, né? Vamos pensar em suporte de campo e suporte empresarial, um suporte de negócio. Por que é bom dividir a assessoria e o suporte da franqueadora pelo menos nessas duas esferas? Existem outras que nós vamos falar depois, mas essas duas primeiro. Porque às vezes o franqueado entende, cria uma expectativa, pelo menos ele tem vamos falar, uma necessidade de achar que a franqueadora tem que todo mês, bimestralmente, trimestralmente visitá-lo. Às vezes nem é necessário isso. Até porque existe às vezes um CRM, um sistema por trás disso, e que a franqueadora entende como está aquela operação do franqueado sem nem chegar na unidade dele. É avaliação de cliente, avaliação Google, o NPS da unidade, faturamento, enfim, um conjunto de situações que, num primeiro olhar, a franqueadora já começa a entender como é que está a performance daquele franqueado. E pessoal, ir um consultor dentro de uma unidade, se for simplesmente para verificar se o piso está limpo, se a janela está limpa, se a prateleira está organizada, se o estoque está organizado, isso nos perdoe, mas nem é, talvez, o grande pedido que os franqueados deveriam fazer para a franqueadora. Ou seja, não é simplesmente uma visita para identificar pontos, né, que ele sabe que poderiam ser melhorados, que poderiam ser corrigidos, sem nem a franqueadora aparecer ali. Mas o que a gente traz como reflexão e desafio é que os franqueados, quando eles reclamem dessa questão de falta de suporte, falta de assessoria, que tipo de suporte, que tipo de assessoria de fato você quer? Para aí sim a gente ser mais assertivo, mais eficaz, mais eficiente e saber realmente pedir à franqueadora aquilo que de fato ela se obriga por lei, que é o quê? Transmitir conhecimento, transmitir o know-how. E isso é muito além do que prestar uma visita técnica numa unidade. A assessoria na transmissão do know-how, ela começa desde lá do começo do contrato, né, da relação do franqueador e do franqueado, com os manuais, com os treinamentos, com às vezes os treinamentos em loco pré e pós-inauguração, com as visitas realmente de campo e de negócio. Ou seja, é uma estrutura muito maior do que visitas regulares para identificar pontos
de melhorias que o franqueado poderia saber, né? Ele tem conhecimento de identificar. Então, às vezes, né, o que eu converso muito com os franqueados quando chegam nessa situação é justamente o seguinte: mas que tipo de suporte você acha que você precisa? O que está faltando para você? Você está com dificuldade de enxergar os seus números, né, de entender como é que está o desempenho da sua unidade? Você está com problema de turnover? Você não consegue reter talentos? Você não consegue contratar pessoal? Você não consegue entender como é que está funcionando realmente o processo de compra, de venda, ou seja, os fluxos dentro da sua unidade? Ou seja, que tipo de suporte, que tipo de dor realmente você está sentindo e que a franqueadora, pelo know-how, pelo conhecimento adquirido dela, pode te suportar? Para mim, pessoal, essa é a pergunta-chave. Essa é o centro da discussão. Qual é a dor que o franqueador precisa te ajudar, ou que você entende, né, que ele pode te ajudar muito mais rápido do que você ficar quebrando a cabeça sozinho? E nisso, pessoal, é muito importante esse afinamento de comunicação entre a franqueadora e o franqueado. É muito importante tanto a franqueadora, né, através dos próprios sistemas e métodos dela, identificar às vezes uma dor que o franqueado ainda não está sentindo, mas que amanhã pode ser uma dor e às vezes incurável dele, e que ela possa antecipar esse suporte antes que, vamos falar no bom português, que a bomba exploda. E também o franqueado entender o seguinte: quando ele busca a franqueadora, ele talvez buscar o canal certo de identificação. Ou seja, se ele é um problema financeiro, falar com o pessoal de financeiro; se é um problema de captação de clientes, com o pessoal de marketing; se é uma questão de captação de pessoal e retenção de pessoal, com o pessoal do RH. Enfim, exatamente qual é o problema a ser resolvido. E não de uma forma genérica: a franqueadora não me visita, a franqueadora não me dá suporte. Então, pessoal, é muito importante isso. E a franqueadora, pelo seu lado, ela colocar realmente pessoas nessa linha de frente que possam realmente, de forma assertiva, eficaz e eficiente, resolver aquele problema do franqueado ou encaminhar esse assunto por dentro da franqueadora para que aquilo seja solucionado. Porque, pessoal, às vezes o consultor ele não tem todas as respostas para aquela situação, porque às vezes uma necessidade que o franqueado entenda que seja o assunto A, o consultor pode entender: olha, realmente, este na verdade nem é o problema é C e D. E esse problema C e D, quem vai resolver é fulano e ciclano, é outra área dentro da franqueadora. Às vezes o consultor vai identificar dentro de um problema do franqueado que existe uma falta de treinamento, que houve um turnover tão grande ali que o pessoal que está lá dentro não está treinado. Então há uma necessidade de uma reciclagem de treinamento ou uma intensificação de treinamento. Enfim, é muito importante essa comunicação ser bem fluida e totalmente livre de defesas, de ataques, de pessoalidade, que seja realmente uma coisa profissional, que realmente seja uma situação que a gente identifique a dor e vá tratar aquela dor, e não tratar a periferia daquela dor. Isso é muito importante, pessoal. Esse é um problema que é recorrente e é um problema que ele desgasta. Porque às vezes, né, você não tem na franqueadora um time que identifique aquelas dores, você tem um franqueado que está sofrendo naquela situação, mas as partes, elas não por maldade ou não mas simplesmente elas às vezes não se conversam, né? Você às vezes não vê a franqueadora buscar o franqueado e o franqueado não sabe acessar os canais da franqueadora. E às vezes o franqueado, de uma outra forma, acessa a franqueadora ou busca acessar a franqueadora pelos canais que ele não foi treinado para aquilo. Então, às vezes, a gente vê muitas situações, assim, tem franqueadoras que centralizam, por exemplo, chamados, né, prestação de suporte através de sistemas. Para quê? Para ter a rastreabilidade das informações que foram passadas para aquele franqueado. E o franqueado quer o quê? Informação por telefone, informação por WhatsApp. E aí ele fica bravo, né? Ele fica frustrado que a franqueadora não quer respondê-lo. Não, pessoal, o que é importante é entender se há um fluxo criado, se você, franqueado, foi treinado, capacitado, recebeu em manuais essas informações, acesse a franqueadora pelos canais que você foi treinado, que você foi capacitado para isso. Então isso é muito importante. Não adianta você querer talvez fazer da melhor forma, da melhor situação, mas fazer da forma errada. Então, não só a mensagem, mas a forma de como você leva essa mensagem, ela faz muita diferença. Isso, pessoal, é muito importante. Às vezes a gente vê também franqueados que
de uma forma pessoal, não aceitam uma vinda de um consultor, seja por uma questão de custo, seja por uma questão pessoal, porque não gostam daquele consultor ou não gostam da forma de como ele age, e obstruem o trabalho, às vezes, da franqueadora. Isso também está errado, pessoal. Né? Existe uma grande necessidade nesse mercado que as coisas sejam realmente tratadas como um relacionamento, mas também de uma forma que seja uma situação formal, que seja uma relação que seja profissional e visando o quê? A satisfação dos dois lados, tanto do franqueador quanto do franqueado. Então é importante, tanto franqueadora quanto franqueado, que estejam, né, que estão ouvindo, né, que estão aí participando desse nosso manhã de franquias sobre suporte e assessoria, que quando pegar essa caixinha suporte e assessoria, realmente pense ela de uma forma muito mais ampla do que só visitas técnicas, só visitas pontuais para checklist de operação. Que pense na questão do suporte como um leque muito grande, como uma pizza, que ela tem 8, 12, 16, 32 pedaços. E cada pedaço daquele significa um ponto de melhoria, um ponto de observação e que todos fazem um conjunto, não um só pedaço, mas todo o conjunto de pedaços. Então, isso é importante, né, que essa informação venha e que os franqueadores, através da sua linha de frente de consultores, também consigam perceber essas questões e encaminhar os assuntos de uma forma correta. E como é que a gente conversa isso, né, quando a gente está aí pela franqueadora e pedem a nossa assessoria? Mas como que é a forma correta de encaminhar esses assuntos do franqueado? Pessoal, eu entendo que isso só tem uma forma. Da mesma forma que quando você procura um médico, né, vamos pensar numa analogia, né, você tem uma dor, você tem uma necessidade e você procura um médico. Então, primeiro ele tem que, né, te examinar, fazer o diagnóstico, de uma certa forma, alguma outra situação, pedir um ou diversos exames para que ele feche um diagnóstico, para que ele receite um medicamento, aquele medicamento tem um tempo de aplicação daquele medicamento, de administração daquele medicamento, e qual é o resultado depois daquela situação. Por que eu estou falando isso? Porque consultoria, né, consultoria de campo, negócio, consultoria com franqueado, ele tem que participar, ele tem que fluir no mínimo, dentro dessa mesma estrutura. Mas como assim, Leandro? Pessoal, com aquela coisa que a gente chama de plano de ação. Aquilo que vocês aprendem em administração, nos MBAs de gestão empresarial, enfim. Aqueles planos que sejam realmente desenhados para que eu identifique uma dor, que eu eleja quem é o responsável, porque às vezes é a franqueadora, às vezes é o franqueado, às vezes é os dois, mas quem é o responsável por fazer aquela medição, né, executar o plano. Qual é o plano? Quanto tempo vai durar esse plano? Quais são os resultados pretendidos desse plano? Como que eu vou medir o encaminhamento dos resultados para saber se eu estou indo na direção certa? E principalmente, pessoal, quanto custa aquele determinado plano? Porque, por exemplo, vamos pensar que o plano de ação seja uma reciclagem do pessoal de treinamento, né? Então é o franqueado que tem que mobilizar a equipe, que tem que pensar numa forma de, por exemplo, fechar um determinado período para que eles todos, né, ou por blocos, façam o retreinamento. Esse treinamento vai durar tanto tempo e esse treinamento tem um custo, né? Às vezes de parar uma operação, né, de dar uma paralisada parcialmente uma operação, ou de fazer um deslocamento até a franqueadora, que é um pouco mais custoso. Enfim, mas é importante dentro desses planos de ação que a gente também tenha o custo. Porque o custo, ele pode realmente, às vezes, num determinado momento, ser impactante para o franqueado, que às vezes não tem aquele valor disponível. E é necessário, se é interessante daquilo, como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma que o franqueado tenha aquela solução, mas que ele também não sangre mais para ter aquela solução de volta. Então, pessoal, plano de ação, né, o assunto, quando eu falo assessoria e suporte, ele precisa passar por esse tema que é o plano de ação. É muito importante a forma de como ele é construído, é muito importante o detalhamento que é incluído dentro dele, e o mais importante, que é o mais talvez, né, que é justamente quem vai, como vai ser o acompanhamento disso. Existem muitas formas de você fazer isso. Existem sistemas próprios que ajudam as franqueadoras e os franqueados a acompanharem isso. O que não pode acontecer é não existir um plano. Então, às vezes, a gente vê muitas vezes, o franqueado tem uma dor, ele externa a dor para o franqueador dá um retorno para ele, como se assim, estou com dor de garganta, o franqueador tome uma pastilha, mas
aquilo ali pode só mascarar a dor de garganta e ser uma inflamação, ser uma situação muito mais grave. Então, não existe um acompanhamento. E quando não existe esse acompanhamento, aquela doença que era dor de garganta, ela vai evoluindo. Eu estou mascarando ela, eu estou mascarando os efeitos, mas os resultados internos estão só se agravando. Isso dentro de uma unidade é muito perigoso, porque pode causar o fim, né? Pode causar a falência, a extinção daquela unidade. Então, é muito importante que alguém esteja verificando como que essa informação, a vinda da informação do franqueado e como ela está sendo tratada, devolvida, medida e acompanhada, está voltando para o franqueado. E se de fato aquilo está se desenvolvendo e está indo para um caminho certo. Ah, mas o plano de ação não deu certo. Tudo bem, pessoal. Não deu certo, refaz o plano e começa de novo. Ninguém é dono de todas as verdades e às vezes nem todo remédio que é dado para um franqueado, para o outro seja o mesmo remédio e vai causar o mesmo efeito. Às vezes não só pela questão da dose, mas pela questão do tempo, né, de administração daquele plano dentro daquele franqueado. Então, eu queria muito nesse episódio 10, que a gente está fechando essa primeira temporada de Manhãs de Franquia, e eu te agradeço vocês, né, por esse acompanhamento, mas esse assunto, suporte, assessoria e plano de ação, é um dos temas mais enriquecedores e é os que mais, né, a gente pode eleger dentro de todo o universo de franquia como aquele que de fato faz com que o negócio cresça, tanto o negócio franqueado quanto o negócio franqueador. Porque como diz, né, o Adir da Praxis, né, que eu estou citando ele aqui, acho que eu já citei ele algumas vezes, né, em algum outro episódio, mas ele fala uma frase que é bem bacana, que é estimular o conflito para evitar o confronto. Porque os conflitos positivamente trabalhados, eles melhoram o negócio. Então, vamos lá, pessoal. Essa questão, ela é super bacana. Façam isso de uma forma positiva, organizada e estruturada, que fatalmente os negócios vão melhorar e muito. Então, é com isso que eu vou me despedir de vocês do 10º episódio de Manhã de Franquias. Quero agradecer a companhia de vocês, quero agradecer os comentários, os feedbacks que nós recebemos e espero vocês para a temporada 2 de Manhãs de Franquias, que logo em breve a gente começa a fazer toda a estruturação, o desenho para apresentar para vocês. Um forte abraço, né? Uma boa semana e obrigado por tê-los mais uma vez. Até mais!